A graça e paz do Senhor, queridos. Amém. Nesta tarde nós estamos aqui para de todo o nosso coração louvarmos, adorarmos e bendizermos ao nosso Senhor, ao nosso precioso Deus, por este grande privilégio que Ele nos concede. Amém? E nesta nova etapa, nós continuaremos a edificar sobre a plataforma que o nosso bispo nos deixou. E com a mesma consciência que ele traduziu nas seguintes palavras: nós só somos em Deus, só realizamos em Deus. Ou seja, nós continuaremos a caminhar pela palavra do Senhor, na unção e no poder do Espírito. Amém? Amém. Uma salva de palmas para o nosso Deus. Eu passo a palavra para o Senhor, que estará conduzindo essa reunião. Irmãos, é uma honra muito grande estarmos aqui nesse... Deixa eu tirar a máscara, né? Senão vocês não conseguem nem entender direito o que eu estou falando. Uma honra muito grande estarmos aqui reunidos para celebrarmos a primeira edição do livro do Bispo e tudo que Deus vai fazer a partir de agora, amém? Amém. Foi um grande sonho do Bispo que nós tocássemos o livro impresso, né? Esse livro ainda vai melhorar muito. Nós já estamos correndo atrás disso e logo você vai poder ter edições muito mais chiques desse livro para você ter na sua casa como uma relíquia, porque isso aqui é uma relíquia, né? Isso aqui é um presente para você ter e dar de presente para as pessoas. Irmãos, eu gostaria que você abrisse a palavra de Deus comigo em Hebreus capítulo 11. E esse texto foi o Senhor que nos deu para este momento, que porque Deus ele é tão sábio em todas as coisas que Ele faz, que Ele vai responder muitas perguntas que as pessoas fizeram quando ouviram falar do falecimento do bispo. E por si só, esse texto vai responder sozinho todas as perguntas. E não apenas responder, mas dizer como funciona o projeto de Deus na vida do ser humano. Amém? Amém. Cadê um amém de povo alegre do Senhor? Amém. Esse amém frouxo não é o amém da Serrema, não. É da Serrema? Não. Como é que a Serrema fala amém? Amém. Ah, isso mesmo. Amém? Amém. Glória a Deus. Hebreus capítulo 11, nós vamos ler desde o primeiro versículo, e diz o seguinte: a fé mostra a realidade daquilo que esperamos. Diga comigo, a fé mostra exatamente a realidade do que eu espero. O que nós esperamos com a missão Reviver? Nós esperamos ganhar milhares de almas para Jesus. Porque do mesmo jeito que a única coisa que impulsionava Jesus aqui na terra era a salvação, também a Serrema é movida pela salvação das pessoas. Amém? Amém. Diz o seguinte: ela nos dá a convicção de que todas as coisas que não vemos acontecem. Pela fé, pessoas em tempos passados obtiveram aprovação. Pela fé, entendemos que todo o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim, o que se vê se originou daquilo que não se vê. Pela fé, Abel apresentou a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Com isso, mostrou que era um homem justo, e Deus aprovou suas ofertas.
embora há muito esteja morto, ainda fala por meio de seu exemplo. Pela fé, Enoque foi levado para o céu sem ver a morte. Ele desapareceu porque Deus o levou para junto de si. Porque antes de ser levado, ele era conhecido por agradar a Deus. Sem fé, é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus, deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé construiu uma grande embarcação para salvar sua família do dilúvio. Eu não sei se vocês estão percebendo, mas Deus levanta pessoas comuns para crer em coisas impossíveis, não é verdade? Abel ofereceu uma oferta melhor do que Caim. Como? Nem ele sabia que era possível. Enoque não queria ver a morte, Deus o trasladou. Noé construiu uma arca sem saber o que era uma arca e conseguiu acreditar numa chuva que nunca tinha chovido. Pessoas comuns como nós também são chamadas para fazer coisas incomuns, impossíveis. Amém? E somos bem-sucedidos quando cremos em Deus. Amém? O segredo não é a habilidade das nossas mãos, mas é a qualidade de fazer com fé e com excelência tudo que Deus nos pede para fazermos. Amém, queridos? Vamos continuar então? Ele obedeceu a Deus que o advertiu a respeito de coisas que nunca haviam acontecido. Pela fé, condenou o resto do mundo e recebeu a justiça que vem por meio da fé. Pela fé, Abraão obedeceu quando foi chamado para ir a outra terra que ele receberia como herança. Ele partiu sem saber para onde ia. E mesmo quando chegou à terra que havia sido prometida, viveu ali pela fé, pois era como estrangeiro morando em tendas. Assim também fizeram Isaque e Jacó, que herdaram a mesma promessa. Abraão esperava confiantemente pela cidade de alicerces eternos, planejada e construída por Deus. Pela fé, até mesmo Sara, embora estéril e idosa, pôde ter um filho. Ela creu que Deus era fiel para cumprir sua promessa, e assim uma nação inteira veio deste homem velho e sem vigor, uma nação numerosa, como as estrelas do céu, incontáveis como a areia da praia. Todos eles morreram na fé. E agora eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse texto. Aqui, Paulo citou os grandes nomes da Bíblia, sim ou não? Sim. Talvez você não tenha percebido, assim como eu, muitos anos lendo esse texto, não tinha percebido esse detalhe. Até o momento em que o Senhor me chamou para trazer esse texto para nós nessa tarde e disse: leia com atenção esses versículos. Então, leia com atenção esse próximo versículo. Amém? Vamos ler então. E assim, uma nação inteira, 13, né, irmãos? Todos eles morreram na fé, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. Você já tinha prestado atenção nesse texto? Todos eles receberam promessas maiores do que eles iriam cumprir. Todos eles. Assim como o bispo. Muitas pessoas falam: nossa, mas parece tão estranho Deus levá-lo agora. Deus fez isso com todos. Com todos. Eu vou ler de novo. Vamos lá? Todos eles morreram na fé. Diga comigo: todos eles morreram na fé. Eles cumpriram o que Deus havia pedido para eles, mesmo que não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas. Eles avistaram de longe
e de bom grado aceitaram. Eles viram o que ia acontecer. O bispo viu o que esse livro ia fazer. Mas Deus disse: você vai só avistar. Aceite isso de bom grado. Ele faleceu dizendo: eu terminei a minha parte, vocês terminam a sua. Deus mostrou que esse livro é capaz de fazer, o que a missão é capaz de fazer. Só que não era para ele fazer, era para nós fazermos. O que era para ele fazer, ele fez. Assim como Noé, assim como Enoque, assim como Abraão, assim como Caim, todos eles receberam promessas que eles precisariam viver uns 500 anos para conseguir cumprir. Promessas que eram grandes demais para uma pessoa só viver. Então Deus fez o quê? Deu a visão do final para eles. No final as coisas vão ser assim. Aceite de bom grado saber o que vai acontecer. Por isso ele anunciava: vai acontecer, as nações vão receber, pessoas serão curadas, pessoas serão libertas, pessoas serão transformadas. Ele viu acontecer o que vai acontecer. Amém, queridos? E isso me dá mais uma prova de que Deus o via como um grande homem de Deus. Porque ninguém vislumbra o futuro de Deus se não cumpriu todo o plano de Deus para a sua vida. É verdade ou não é? Existem pessoas que não vivem, existem pessoas que passam pela vida. Vivendo nossos próprios propósitos, nós passamos pela vida. Podemos ser abençoados porque em nome de Jesus vivemos nossos propósitos. Mas é muito diferente quando nós vivemos o plano de Deus na terra. Deus nos faz ser maiores do que somos e nos faz vislumbrar o que não vamos poder vivenciar, mas vamos ver antes de partir o resultado do que Deus colocou nas nossas mãos. Amém, queridos? Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos neste mundo. Evidentemente, quem fala desse modo espera ter sua própria pátria. Se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram. Ou seja, poderiam ter escolhido viver a sua própria vida. Mas não escolheram. Não escolheram. Eu não vou viver a minha vida. Não era isso que o bispo deixou bem claro para nós? Eu não estou vivendo a minha vida. Eu estou vivendo a vida que Deus falou para eu viver. Ainda diz o texto: se quisessem, poderiam ter voltado à terra de onde saíram, mas buscaram uma pátria superior, um lugar no céu. Por isso Deus não se envergonha de ser chamado Deus deles, pois lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, ao ser posto à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Abraão, que havia recebido as promessas, estava disposto a sacrificar seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: Isaque é o filho de quem depende sua descendência. Concluiu que se Isaque morresse, Deus tinha poder para trazê-lo de volta à vida. E, em certo sentido, recebeu seu filho de volta dos mortos. Pela fé, Isaque prometeu bênçãos para o futuro de seus filhos Jacó e Esaú. Pela fé, Jacó, prestes a morrer, abençoou cada um dos filhos de José e se curvou para adorar, apoiado em seu cajado. Pela fé, José, no fim da vida, declarou com toda confiança que os israelitas deixariam o Egito e deu ordem para que levassem seus ossos. Pela fé, os pais de Moisés esconderam por 3 meses logo que nasceu, pois viram que a criança era linda e não tiveram medo de desobedecer o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado, mas ser povo de Deus.
e aproveitar os prazeres transitórios do pecado. Considerou melhor sofrer por causa de Cristo do que possuir tesouros do Egito, pois tinha em vista sua grande recompensa. Pela fé, saiu do Egito sem medo da ira do rei e prosseguiu sem vacilar, como quem vê o que é invisível. Todos os grandes homens de Deus veem o que ninguém vê. Pela fé, ordenou que o povo de Israel celebrasse a Páscoa e aspergisse com sangue os batentes das portas, para que o anjo da morte não matasse seus filhos mais velhos. Pela fé, o povo de Israel atravessou o Mar Vermelho como se estivesse em terra seca. Quando os egípcios tentaram segui-lo, morreram todos afogados. Pela fé, o povo marchou ao redor de Jericó durante 7 dias e suas muralhas caíram. Pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os habitantes de sua cidade que se recusaram a obedecer, pois ela acolheu em paz os espiões. Quanto mais preciso dizer, diga nada. Eu vou perguntar de novo e você responde, pode ser? Quem entendeu, diga glória a Deus. Então vamos lá. Quanto mais preciso dizer? Levaria muito tempo para falar sobre a fé que Gideão teve, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, governaram com justiça, receberam promessas, fecharam a boca de leões, apagaram chamas de fogo, escaparam de morrer pela espada. Sua fraqueza foi transformada em força. Vamos de novo? Sua fraqueza foi transformada em força. Tornaram-se poderosos na batalha e fizeram fugir exércitos inteiros. Mulheres receberam de volta seus queridos que haviam morrido. Outros, porém, foram torturados, recusando-se a ser libertos, e depositaram sua esperança na ressurreição para uma vida melhor. Alguns foram alvo de zombaria, de açoites, e outros acorrentados em prisões. Alguns morreram, apedrejados, outros foram cerrados ao meio, outros ainda mortos à espada. Alguns andavam vestidos com peles de ovelhas, cabras, eram necessitados, afligidos e maltratados. Este mundo não era digno deles. Vagaram por desertos e montes, escondendo-se em cavernas e buracos. Todos eles obtiveram aprovação por causa da sua fé. Diga bem alto: fé. No entanto, mais uma vez, nenhum deles recebeu tudo o que havia sido prometido, pois Deus tinha algo melhor preparado para nós, de modo que sem nós eles não chegassem à perfeição. Essa última frase, se você conseguir ouvir da voz de Deus, da parte de Deus, você vai entender uma coisa. Deus está dizendo assim, eles não poderiam completar, porque Deus havia envolvido mais pessoas no projeto. E nosso trabalho vai fazer com que o projeto que começou com o bispo chegue à perfeição. Amém? Deus escolheu contar conosco. Deus escolheu nos envolver também. Deus escolheu levantar mais pessoas, para que a missão não terminasse em 10 ou 20 anos se Jesus não tiver voltado, mas ela continuasse até os últimos dias da igreja na face da terra. Porque a missão não é algo pequeno, a missão é algo grandioso. A Serrema não é uma igreja pequena, é uma igreja muito grande. Vocês vão começar a ver isso a partir dos próximos meses, vamos dizer assim. Nós já estamos em Portugal com 2 igrejas. Barretos nós começamos agora no mês de janeiro. E só Deus sabe. Algumas coisas eu também, mas eu vou deixar para contar depois. O que vai acontecer? E eu tenho certeza que dessas pessoas que estão sentadas aqui, que amaram tanto o bispo ao ponto de viajarem para estarem aqui,
desmarcarem compromissos, desmarcarem coisas. Se não tivesse nada, só tivesse a gente aqui orando e recebendo o livro, você estaria aqui, é verdade ou não é? Então, é porque você faz parte desse projeto. É porque Deus vai chamar e escolher andar com você. E nós vamos conseguir concluir esse projeto como, pastora? Diga assim comigo, pela fé. Como? Pela fé. Se pela fé todo mundo venceu, diga, eu também vou vencer. Eu também vou ser um missionário reviver. Amém, queridos? Há uma frase que permeia já Portugal, e eu estou trazendo ela para cá. Nós já implantamos essa frase lá, e agora eu estou implantando ela aqui nessa reunião. Nós somos um lugar para reviver. Amém? Todo mundo diz lá na igreja, Igreja Viva, um lugar para reviver. E hoje nós vamos falar daqui para frente, ser Rema, um lugar para reviver. Por quê? Porque a nossa missão chama-se reviver. Amém, queridos? Quando eu recebi esse texto, o Senhor me disse, abre Hebreus 11. Logo minha mente humana disse, sei Hebreus 11 de cor? E o Senhor me disse, sabe não. Leia de novo. Talvez nós vamos vislumbrar, você, vamos vislumbrar coisas e vamos dizer, Deus vai me deixar, Deus vai falar, não, agora você vem para mim que outro assume. É assim que vai funcionar. Jesus Cristo, Deus, quando Ele sabe que está chegando o momento dele ir embora e deixar o plano para nós seguirmos em frente, Ele diz assim, creiam, porque vocês farão coisas ainda maiores do que eu. Eu tenho uma crença no meu coração de que toda coisa grandiosa que a gente faz na Serrema, os anjos levam as notícias. Eu tenho isso. As notícias vão chegando. E eu creio no bispo falando assim, trata de trabalhar, povo, larga de ser preguiçoso. Para de arrumar argumento. Uma hora eu tenho que casar, outra hora eu tenho que ter filho, outra hora eu tenho que cuidar do filho, outra hora eu tenho que cuidar da vaca, eu tenho que cuidar do boi. Lembra dessa parábola de Jesus? Está na hora de Jesus ocupar o primeiro lugar da sua vida. Deus te deu tempo de vida e tempo de dia mesmo, para você ter quantos lugares você quiser na sua vida. Do segundo para frente, você escolhe. Do segundo para frente, você que sabe se vai ser você, se vai ser seu marido, se vai ser seu filho, se vai ser seu sonho, se vai ser seu emprego. Você escolhe. Porque a felicidade de cada um decide. Tem gente que quer batalhar pelo serviço primeiro. Deixa batalhar pelo serviço. Mas no segundo lugar, o primeiro é de quem? Deus. O primeiro é de Deus. Ah, não, pastor, eu não quero batalhar pelo serviço. Eu já estou numa fase que eu quero minha família. Então, bota lá no segundo lugar a família. Não, pastor, eu quero viajar o mundo. Bota no segundo lugar o mundo. Mas o primeiro é de quem? Deus. De Deus. Se você quiser ser bem-aventurado, bem-sucedido, ser considerado de Deus, o primeiro lugar tem que ser de quem? De Deus. O bispo nos deixou esse exemplo, confiando que nós seríamos um passo ainda maior do que Ele deu. E nós vamos fazer isso. Mas nós não vamos fazer isso pelo bispo. Nós vamos fazer isso por quem ordenou que o bispo fizesse. Nós vamos fazer isso para Deus. Porque quem está por trás de tudo isso é Deus. E eu vou dizer uma coisa. Tem gente que está acostumada a conviver comigo. Tem gente que ainda vai acostumar a conviver comigo. A gente vai estar junto e tudo mais. Eu sou essa princesa que vocês estão vendo. Mas eu sou bem destemida. Vocês vão aprender a ser mais destemidos ainda. Amém. Porque na hora que Deus falar, vai, eu vou falar uma vez só, e quem vier, veio, quem não vier, ficou. E eu vou te falar, quem for, vai pular e dançar de alegria. Amém, Amém, queridos? Amém. Porque eu vou te dizer uma coisa que Deus colocou em mim desde que eu nasci foi o texto de Josué. Eu me lembro um dia numa conferência lá no Rio de Janeiro, que a minha mãe, pela fé, levou 2 crianças. Tem que ter muita fé. Cadê as mães aqui? Para você levar 2 crianças numa conferência no Rio de Janeiro, tem que ter uma fé muito grande. Tem ou não tem, gente? Porque criança dá trabalho ou não dá? Dá. Você vai levar para o Rio de Janeiro, lugar gigante,
Coitada da mãe, né, Débora? Trabalheira que a gente deu. Eu lembro dos trabalhos que a gente deu. A gente sumia, perdia. Minha mãe perdia a gente no meio de milhões de pessoas lá dentro do congresso. Sangue de Jesus tem problema. Tem problema não, tem misericórdia. Gente, foi no Rio Centro, né, mãe? E veio pastores do mundo inteiro pregar. E a minha mãe, como foi com a ficha do meu pai, ela sentou junto aos pastores presidentes de ministério. Então, eles ficavam ali na frente. Ela tinha contato com os preletores e a gente também. Olha o caos, né? E aí, eu me lembro que eu não sei o que aconteceu com a criatura aqui. Acho que foi Deus que falou, vai lá, filha. Dr. Márcio Cerulo era um homem muito cheio da presença de Deus e muito ousado. Para quem não conhece, ele foi um dos primeiros evangelistas que evangelizou os 4 cantos da terra. Ele estava em cima do palanque, ele tinha acabado de ministrar. Eu olhei para ele de costas e falei, no seu papai. Eu subi igual uma doida no palanque, agarrei nas pernas dele e falei, pai, o senhor veio. Estava acostumada a ver o pai no púlpito, né? Ele olhou assim e agachou. Quando ele agachou, ele mandou chamar o intérprete. Você lembra, mano? E disse, você vai ser Josué. O que está escrito em Josué? Faz o meu povo chegar onde precisa chegar. Atravessa o rio Jordão. Chegou a hora dessa promessa cumprir. Chegou ou não chegou? Mas eu vou fazer sozinha? Não. Quem vai estar comigo? Amém. Toda serrema. Nós vamos juntos, nós vamos atravessar tudo quanto é coisa que tiver para atravessar. Nós vamos vencer tudo quanto é guerra que tiver para vencer. E Deus vai levantar outras pessoas para continuar essa jornada para nós se Jesus não voltar. É isso mesmo? Sim. Não se embarace com as coisas dessa terra. Não se embarace. As coisas dessa terra, por si só, não têm valor. Se nós não vivemos por um propósito, tudo que vamos fazer, no final do dia, nós vamos dizer assim, poxa, eu achei que isso ia me fazer tão feliz e parece que não me fez tão feliz assim. Há um psicólogo muito famoso chamado Jung, que ele diz algo muito verdadeiro. O ser humano por si é vazio. Ele busca todos os dias se satisfazer com amor, se satisfazer com trabalho, com sonhos, com lugares, com dinheiro, com poder. Mas nós nunca estamos satisfeitos. Nós sempre estaremos vazios no final do dia. É o que acontece com os cristãos que não vivem o propósito de Deus para suas vidas. Ele pode ter tudo e ele vai sentir que ele não tem nada. Ele estará sempre dependente do amor de alguém, dependente de um dinheiro, dependente de uma circunstância. Ele nunca estará pleno. E quando ele morrer, ele não terá nada para entregar diante do trono de Deus. Mãos vazias. Embora no mundo tivessem mãos cheias, diante do trono de Deus, mãos vazias. Vale a pena? Não vale a pena. Se conseguíssemos viver até os 90 anos da nossa vida, que né, já está no lucro, não é não, gente? Quem está com 90 está no lucro ou não está? Está no lucro. 90 anos diante da eternidade é o quê? Um recém-nascido. É verdade ou não é? Muitos de nós perdemos o tempo investindo em dias que passarão e nos esquecendo dos dias que não passarão. Que nós possamos usar o vigor. Cadê os jovens? Levanta a mão aí, meus jovens amados do Senhor Jesus. Cadê os jovens, gente? Meu Deus, está amarrado. Né? Um bichinho aqui. Cadê os jovens, gente? Cadê o teu vigor? Para servir ao Senhor. Para servir ao Senhor. Imagina quando a gente tiver aqueles congressos gigantes. A pastora vai demorar, vai nada, já estou até com a empresa que vai fazer. Já temos uma pessoa que faz esses grandes shows aí, dos famosos. Não sei o nome dos famosos. Você sabe o nome de algum famoso? Você faz o show só para o pessoal entender. Fala o nome. Maraísa, Maria Mendonça, vocês são famosos? Essa mesma empresa que faz o deles vai fazer todos os nossos congressos. Todos os nossos congressos. A pessoa já vai ver lugar, já vai ver tudo. Gente, Deus está falando assim, ó, quem vê pequeno, age pequeno, vive pequeno. Quem vê grande, age grande e vive grande. Eu não tenho medo de ver grande e viver grande, não. Você tem? Não. Eu também não tenho, não. Porque pela fé, nós conseguimos todos os recursos, todas as vitórias e todos os milagres. Amém?
Quem sabe lá no livro de Atos vai ter um capítulo escrito assim: pela fé a Serrema. Não? Pela fé, o fulano de tal. Fala o teu nome aí. Meu Deus, vocês não são animados. Vocês precisam melhorar a animação de vocês para servir a Deus. Pela fé, exerceu grandes coisas. Realizou grandes coisas. Quem é essa pessoa? Cadê seu nome? Pela fé. Pela fé. Não foi pelo dinheiro, não foi pelo negócio, não foi pelos contatinhos, foi pela fé. A fé que traz o dinheiro que a gente precisa para a gente fazer a missão. A fé que traz as pessoas que a gente precisa para fazer a missão. A fé que faz acontecer um milagre. Amém, queridos? Amém. A fé move o que ninguém é capaz de mover de lugar. Jesus disse, com fé, mas não é qualquer fé. A fé de Deus diz para aquele monte, passa daqui para lá, e ele é obrigado a te obedecer. Qual que é a fé de Deus? Se é pela fé que nós vamos fazer tudo, qual é a fé de Deus? Porque tem a fé humana e tem a fé de Deus. Qual é a diferença da fé humana para a fé de Deus? A fé humana é aquela que tem vontade. Deus, eu creio, mas baseado na minha vontade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu posso frustrar vocês um pouquinho? Não sentir firmeza? Pode. Mas depois eu recompenso. Pode ser? Todo mundo fala assim, tenha força de vontade. Mas, gente, se eu for tirar a força da minha vontade, eu vou longe ou eu vou pequeno? Porque a nossa vontade está conectada aos nossos traumas, à nossa pequenez, aos nossos recursos. Ter força de vontade vai ajudar alguém? Então, a fé humana vai ajudar alguém? Ela está baseada na força da minha vontade. A fé de Deus está baseada na vontade de Deus. Quando eu paro de pedir a Deus para fazer segundo o seu poder a minha vontade e digo a Ele, Senhor, vamos fazer o seguinte, faz segundo o teu poder a tua vontade na minha vida, as coisas começam a acontecer. Aí os nossos caminhos são trilhados pelo poder de Deus. Deus pode fazer a minha vontade acontecer? Pode ou não pode? Claro que pode. Mas a minha vontade só reinando vai fazer com que eu chegue onde? Mas se eu conseguir chegar ali na porta, vai muito. Quando eu abro o meu coração para me tornar um Noé, acredita, pastora, mas nós somos do interior de Minas Gerais. Mas, gente, Noé acreditou que ia chover, ele nem sabia que era chuva. E ele construiu uma arca que ele nem sabia como é que era isso aí. Choveu? Usou a arca. Vamos usar essa mesma fé? Se assim, não estou nem aí quem eu sou, de onde eu vim, como é que vai ser. Se Deus falou, eu vou acreditar na vontade dele e ele vai agir, porque eu também vou viver pela fé de Deus. Não vou viver pela minha, eu vou viver pela de Deus. A fé de Deus está esperando que os filhos de Deus manifestem a glória de Deus na terra. Amém, queridos? Não é isso que Paulo diz em Romanos 8? A criação aguarda ansiosa a Serrema se manifestar na terra. Eu sei que não está bem escrito dessa maneira, mas para mim está, para você está? Para mim está. Nós precisamos encher o nosso coração de alegria e não de tristeza. Quando você pegar o livro do bispo, porque cada um que está aqui pelo menos comprou um livro, não é isso? Cada um que olhar para esse livro vai dizer, poxa, o bispo não está aqui. Aí você dá aquela respirada e diz assim, mas eu estou. E eu vou fazer essa mensagem chegar nos 4 cantos dessa terra. Amém, queridos? Porque você está aqui. E Deus também vai fazer promessas para você que você vai só visualizar de longe. Vai falar, nossa, vai ser incrível. Deus vai dizer, vai mesmo. Mas você vem para mim, que outro continua. Por quê? Porque se ficasse só com um, ia acabar rápido. Não ia? E se ficar na mão de milhares? Não tem fim. Foi isso que Jesus fez? Deixou só com um. Ele falou, ide, pregai, fazei, acontecei por todas as nações, em todos os lugares na face da terra. E eu estarei convosco todos os dias. Amém, queridos? Vamos ficar de pé? Hoje é dia de festa.
É dia de festa ou não é? É dia de celebrar, porque a primeira edição do livro saiu, amém, queridos? Logo vai ter a segunda, a terceira, a quarta, eu vou ter todas. Eu vou ter todas. Logo também está saindo mais livro, porque o bispo deixou 4 livros escritos. Ano que vem sai mais um. Nós vamos fazer congresso desse livro, nós vamos fazer muita coisa desse livro. Gente, vai ser bênção demais. Vai ou não vai? Vai ser grandioso demais. Vamos trabalhar para Jesus? Vamos, feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e diga: Deus, eu só quero te agradecer. Porque o Senhor poderia ter escolhido qualquer outra igreja, qualquer outro povo, pessoas muito melhores do que nós, muito melhores condicionadas em recursos e tudo mais. O Senhor poderia ter escolhido tanta gente que faltaria nome para a gente dizer aqui. Mas o Senhor escolheu a gente. Como nós não poderíamos, ó Pai, nos envolver? Quando Deus nos chama, Ele não nos diz: vem se você quiser. Ele diz: vem, eu estou lhe convocando. E assim como o nosso bispo foi convocado por 40 anos para te servir, nós recebemos a convocação do Senhor para prosseguir. O grande chamado do Senhor para ser rema. Sei, Pai, no meu coração, que dentro das pessoas que estão aqui, existem pastores, missionários, profetas, existem homens e mulheres de Deus que trabalharam em todas as áreas da igreja, desde a mídia, desde a conservação do templo, desde todas as coisas. Existem pessoas chamadas para fazerem todas as coisas. O Senhor não deixou ninguém para trás. Cada um aqui foi chamado para fazer algo que vai ser grandioso diante dos teus olhos. Então pede a Deus nesse momento, diga: Deus, em nome de Jesus, eu preciso parar de viver segundo a força da minha vontade. Eu preciso parar de viver com uma fé que busca força dentro da minha vontade. Nesse momento eu me rendo diante do Senhor. E eu acredito que o impossível pode acontecer através da minha vida. E eu quero que o impossível aconteça através da minha vida. Por isso, neste momento, com todo o meu coração, eu me rendo diante da tua presença e te peço: me convoca, Jesus. Me convoca, Jesus. Eu te coloco os meus talentos. Eu coloco a minha vida diante do teu altar nesse momento. Olha quantas coisas maravilhosas eu posso fazer para o Senhor. Talvez eu não consiga ver muitas, mas o Senhor vê. Pai, faz de nós Gideões, Noés, Moisés, Abéis, Abraãos, Sara e Joãos. Em nome de Jesus. Pede isso para Deus e fala: Senhor, eis-me aqui. Envia-me a mim. Eis-me aqui. Teu servo te ouve. Somos homens e mulheres com um propósito. E pela fé, nós vamos cumprir todo o propósito do Senhor para as nossas vidas. E vamos deixar muito propósito para muitas pessoas viverem, ó Pai. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos comigo e diga: Pai, eu te adoro. Eu te adoro, Senhor. Não podemos desprezar os pequenos começos. Obrigada, Senhor, por todas as coisas. Todas as coisas. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostrem e rujam os mares ao som
declarar, olhando para a missão Reviver? Nada se compara. Nada compara as promessas, os propósitos que eu tenho em ti. Serrema, um lugar para reviver. Dê uma salva de palmas ao Senhor Jesus. Nos 4 cantos da terra, nós vamos ver pessoas se rendendo a Jesus. Aleluia! Aleluia, Senhor. Enquanto uns partem em missão, outros ficam continuando a missão que está aqui. Se levanta. Não esconda teu talento não, como a Débora disse no culto de jovens. Não guarda teu talento e esconde de Jesus. Não chega para ele e fala, Deus, eu tenho 1, mas eu queria 10. Eu vou começar multiplicando esse 1, Senhor. Às vezes o diabo diz pra gente assim, você não é nada, você não pode nada. Por que Deus vai fazer alguma coisa através da nossa vida? Eu já aprendi uma coisa. Quanto mais o diabo menospreza uma pessoa, mais riqueza Deus já colocou dentro dela. Saiba que se o diabo está te menosprezando, é porque ele está vendo tanta vida, tanta luz, tanta graça, tanto chamado de Deus na tua vida, que ele está morrendo de medo que você bote a cara para fora. Então bota a sua cara para fora. E diga, Satanás, agora eu vou ser o maior terror da tua vida. Porque eu vou colocar tudo o que eu sou a serviço do Pai. Amém, queridos? Eu gostaria que os irmãos se assentassem nesse momento. Eu vou me despedir de você que está vendo a transmissão, o pessoal de Portugal que está aqui conosco online, os irmãos que infelizmente por conta dessa pandemia do Covid pediram, pastora, pelo amor de Deus, eu precisava participar, meu coração está lá com vocês. Eu vou me despedir de vocês, porque agora o presente vai ser para todo mundo que veio, tá bom? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Porque assim, né, gente?